Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Félix. Eu sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, fica sintonizado porque a aula de hoje está imperdível. Então vamos começar. Mas antes de começarmos a aula de hoje, vamos lembrar o desafio da aula anterior? Pois é. A pergunta do desafio foi a seguinte: a partir da leitura de algumas estrofes de As Proezas de João Grilo, que nós lemos na última aula, identifique algumas características do gênero textual cordel. Vou fazer uma pequena análise, tá, do que nós lemos na aula anterior, só para vocês lembrarem. Vamos lá. Um cordel cujo personagem principal, João Grilo, retrata o nordestino pobre e excluído, arrasado pelas consequências da seca, mas que enfrenta as dificuldades com bom humor. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. Então, a pergunta do desafio foi essa aqui, ó. A partir da leitura de algumas estrofes de As Proezas de João Grilo, identifique algumas características do gênero textual cordel. Então vamos socializar as nossas respostas. Vejam se vocês acertaram aí. A gente tem aqui temas populares da cultura popular brasileira, linguagem popular, oral, regional e informal, como nós vimos, coloquial, informal e uso do humor, ironia e sarcasmo, característico do personagem de João Grilo. Não é isso, pessoal? Então vamos dar sequência para a nossa aula. Hoje vamos falar sobre rima. Mas o que seria rima? Vamos lá. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, que ela proporciona uma sonoridade, um ritmo, uma musicalidade. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, como nós já vimos isso em outras aulas, e designa a repetição de sons idênticos, ou semelhantes nos finais dos vocábulos ou das sílabas poéticas. E voltando para cá, essa repetição, pessoal, desses sons semelhantes é que vão, na verdade, permitir essa rima, né? Sons não são iguais, eles são sons parecidos, que ao pronunciarmos, eles dão justamente essa sonoridade, dão essa rima. A poética do cordel, vamos entender como é que funciona essa poética do cordel. Bom, a poética do cordel eu posso ter uma quadra, é quando eu tenho um estrofe, e nessa estrofe eu tenho 4 versos. A gente tem a assestilha, que é uma estrofe de 6 versos. Nós temos a septilha, que é uma estrofe de 7 versos, que é a mais rara, não é muito comum. Temos a oitava, uma estrofe de 8 versos. E o quadrão. O quadrão nada mais é do que os 3 primeiros versos. Eles vão rimar entre si. O quarto com o oitavo e o quinto, o quarto com o oitavo e o quinto, o sexto e o sétimo também entre si. E nós temos a décima, que é uma estrofe de 10 versos, que é muito usada, muito comum. Bom, estamos falando de rima, né? Então eu convido vocês nesse momento para ler comigo, né, esse grande cordelista Braulio Bessa, em homenagem a todos os meus colegas professores. E o título dele é A Força do Professor. Então vamos lá, vamos ler juntos? Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui sem valor.
Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Pois é, pessoal, lindo, né? Exatamente, né? O professor ele tem o seu valor, a sua importância e dedico esse cordel a todos os meus colegas professores. Mas vamos lá. O que a gente pode observar aqui, ó? Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro. O motorista da vida, dirigindo no escuro. Observem, futuro e escuro. A gente tem o que aqui? Palavras parecidas, que ao pronunciarmos, elas vão dar justamente o tema da nossa aula de hoje, que é essa rima. Tem mais alguns aqui, ó. Plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Escrito e acredito. São semelhantes, certo? Bom, eu agora convido vocês a um desafio. O nosso desafio da aula de hoje é o seguinte, tá? É bem simples e eu tenho certeza que vocês vão assim tirar de letra. Vejam, a partir da leitura da primeira estrofe do cordel A Força do Professor de Braulio Bessa, identifique a quantidade de versos da primeira estrofe e como é que a chamamos. Eu falei na nossa aula, tá? Então vamos lá, só para vocês lembrarem a primeira estrofe, tá? Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou farcão, armado só de amor, segurando o giz na mão. O livro é seu escudo, o que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Então, a partir da leitura da primeira estrofe do cordel, que é essa que acabamos de ler, A Força do Professor de Braulio Bessa, identifique a quantidade de versos da primeira estrofe e como a chamamos. Só para relembrarmos que versos é cada linha do poema, tá bom? Então, boa sorte aí para vocês, né? Sucesso e até o nosso próximo encontro com a resposta desse desafio. Até mais, pessoal!